Graças a Deus. Olá, meus queridos amigos aqui do canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua sexta-feira, em nome do Senhor Jesus. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim a respeito das nossas orações a Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Mas antes de eu ir mais a fundo aqui nessa passagem bíblica, eu peço a você que está aqui nos visitando pela primeira vez no canal, que você inscreva-se, que você também curta a nossa página aqui, curta os nossos vídeos para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e poder alcançar mais pessoas. Quando você se inscrever, você ative as notificações, porque assim que eu enviar um vídeo novo, o YouTube ele vai te notificar que chegou um vídeo novo para você continuar aqui nos acompanhando e se fortalecer, tá bom? Olha só, o poder da intercessão. A gente percebe nessa passagem que se a gente pedir qualquer coisa, absolutamente tudo que a gente pedir, se for da vontade de Deus, é o que está escrito, Ele nos ouve, significando que Ele nos ouve, ao mesmo tempo respondendo às nossas petições, né? Agora, se você perceber que você é uma pessoa que você tem orado a Deus, mas a resposta ainda não veio, você vai precisar de algo muito importante na sua vida para você saber o que está se passando, que é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você já tem ele, eu não sei se você que está me ouvindo já ouviu falar nele. Se você for no livro de Atos, capítulo 2, você pode estudar um pouco a respeito dele. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus. Ele entra dentro da vida da pessoa, ele faz morada na pessoa e ele ajuda a pessoa consolando, confortando, direcionando. Ele ajuda a pessoa nas fraquezas dela em relação ao pecado. Ele ajuda a pessoa no sentido de que ele toca e avisa, não faça isso, porque isso não é bom, isso não vai trazer tua salvação. Enfim, o Espírito Santo ele é o teu ajudador. Esse é o resumo. E é ele que te dá os dons. Um dos dons que eu vou citar aqui é o dom do discernimento. Por exemplo, se você pediu algo para Deus e você percebe que você não obteve a resposta, a ponto de você estar chegando diante de Deus e estar falando, Deus, por que eu não obtenho a minha resposta? Eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor se revele a mim. Mas você percebe que os dias estão passando e Deus ainda não se revelou a você. Por quê? E aí é que tá, se você tem o Espírito Santo, você vai ter discernimento, que há tempo para tudo. Então você vai lembrar de uma outra passagem bíblica, que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para tudo. Uma das coisas que está escrito lá é o seguinte: há tempo de abraçar e há tempo de se afastar-se de abraçar. Amém? Vamos supor que esse exemplo que eu estou citando é o sentido de que você está orando para Deus e você quer se aproximar de alguém que um dia você aferiu. E essa pessoa não quer ver você nem pintado de ouro. Por mais que hoje você esteja arrependido, né? Você já pediu perdão para Deus, talvez você xingou essa pessoa, talvez você roubou essa pessoa, talvez você feriu com palavras, com atitudes, você denegriu a imagem de alguém. Você quer se reconciliar com a pessoa, mas a pessoa não quer contato. Você tem que entender que Deus está trabalhando lá no coração dela e que há um tempo para a ferida dela cicatrizar. E quando você menos perceber, você vai, através das atitudes dela, ter o discernimento. Poxa, agora é o tempo. Então você vai se aproximar, essa pessoa vai te aceitar e vocês vão seguir sua vida, entendeu? Em paz. Mas independente disso, não leve como peso.
Um dos maiores problemas que o ser humano tem é o relacionamento entre cônjuges, o relacionamento entre amigos, o relacionamento entre parentes, né? Mas há tempo para tudo. Então, mesma coisa, se você tem pedido a Deus a respeito de uma cura, né? Por exemplo, Jesus ele está dizendo aqui que se a gente pedir algo for da vontade de Deus, vai acontecer. Aí você já tem que trazer mais a respeito, mais na medida da fé, porque aí já é diferente. Não que você não tenha fé no que eu citei agora, no último exemplo, mas você tem que ter fé agora já pro já é diferente. Você está sofrendo com uma doença, né? Essa doença não está te deixando em paz. E até mesmo tem passagens bíblicas que você vai também lembrar através do Espírito Santo que está com você. Poxa, o cego, quando se achegou a Jesus, Jesus falou para ele: o que queres que eu te faça? E o cego falou: que eu torne a ver. E imediatamente ali o cego ele foi curado. Então, já tem coisas que é na medida da fé. Por exemplo, você pediu para você ser curado. Vamos supor que você tem uma doença aí que segundo a medicina não tem cura, mas para Jesus nada é impossível. Tá dizendo aqui, ó, se for da vontade de Deus, acontecerá. Ou seja, é da vontade de Deus ou não é a cura? Na minha opinião, eu acredito que sim. Na minha opinião também, no sentido de um outro assunto que eu vou citar agora, às vezes Jesus só não vai querer talvez curar uma pessoa, talvez, eu estou citando aqui, se essa pessoa só está se achegando a ele também como alguém interesseiro. Muitas das vezes o ser humano ele é assim, só quer se achegar a Jesus porque precisa de uma cura. E às vezes a oração que a pessoa está fazendo simplesmente não está tendo efeito. Por que Jesus não está curando essa pessoa? Porque a vida espiritual dela não existe. Ela não tem uma vida espiritual cheia do Espírito Santo, cheia dos pensamentos de Deus. Ela não tem aplicado o que a Bíblia ensina, que é o que? Você ser fiel, né? Nos dízimos e nas ofertas, você ser fiel ao teu cônjuge, você ser uma pessoa de palavra, aquilo que você fala, você tem que se esforçar em cumprir. Está escrito que seja o seu sim, sim, que seja o seu não, não, né? Talvez você tenha sido uma pessoa mentirosa, uma pessoa que não tenha agradado o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo, se enchendo de droga, de bebida, de prostituição. E a Bíblia diz que quem peca de uma forma dessa forma, peca contra o próprio corpo. Ou seja, se você não está agradando a Deus, como que você quer obter a resposta de Deus, né? Então, basicamente, você precisa ter esse discernimento. Se você está agradando a Deus, se você está praticando a justiça, você tem que falar: Deus, eu estou aqui, meu Deus, eu estou dando o meu tudo. É tudo ou nada. Eu estou aqui, no meu tudo. Eu larguei o mundo, eu abandonei o mundo. E eu quero que o Senhor me responda. Pode ter certeza que Deus vai te responder. Amém? E se ainda que a resposta você não obteve nos primeiros dias de oração, persevere, mas ao mesmo tempo não com ansiedade, mas sim descansando teu coração em Deus, que no momento certo Ele vai te responder. Se você trazer na memória as experiências que você teve, Ele vai te responder. Eu vou te dar aqui um exemplo tão simples. Por exemplo, hoje eu tenho 29 anos. Um exemplo muito simples, que eu não sabia nada de igreja, não sabia nada de Bíblia, nada. A única coisa que eu sabia é que se eu orasse, eu aprendi, Deus respondia. Eu lembro que eu era criança, não tinha uma bicicleta. Eu lembro que eu pedi a Deus em oração para ter uma bicicleta. E naqueles mesmos dias isso aconteceu. Eu obtive a resposta, né? E tantas outras situações aqui, só que como tem muitos exemplos para o vídeo não ficar muito longo, no decorrer da minha vida eu fiz muitas orações e obtive as minhas respostas, né, que eu precisava. Então o resumo desse vídeo é isso. Que você, quando for orar a Deus, ore com fé.
porque Ele vai te responder. Mas ao mesmo tempo tenha discernimento que há tempo para tudo e vai chegar o tempo que Ele vai te responder. Mas se for algo que você está pedindo que não é da vontade de Deus, o próprio Espírito Santo vai falar que o que você está pedindo não é da vontade de Deus, então nunca vai acontecer. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que está solteira e você quer uma companheira ou um companheiro. Aí, essa pessoa que você quer já está casada. Ou seja, tem cabimento você fazer uma oração dessa a Deus para você pedir fulano para você? Não faz sentido. Então, são situações assim, sabe, que você precisa ter muita sabedoria e discernimento de Deus para você fazer a oração correta, para obter as respostas que você precisa, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que você possa guardar essa mensagem no teu coração e até o próximo vídeo, tá? Fiquem na paz.